Parabenizar todos os palestrantes aí. Hoje foi uma aula fantástica sobre política industrial e foi muito aprendizado, estou levando comigo. Mas eu queria deixar um depoimento, na verdade, mais do que uma pergunta, e que vai muito de encontro e confirma muito do que os senhores disseram, mas com base em fatos que nós vivenciamos no dia a dia na nossa associação. O primeiro deles é com relação ao desenvolvimento. O que a doutora Anice comentou é muito verdadeiro e nós presenciamos isso. Nós somos uma associação que contempla 120 associados. Nós temos predominantemente multinacionais que estão instaladas no Brasil há muitos anos. São empresas que representam hoje 30% da exportação nacional nesse setor de serviços para a saúde. E também representa no mercado 65% das tecnologias com alto valor agregado que estão disponibilizados no sistema, tanto público quanto privado. E uma das coisas que nós temos certeza é o que a senhora disse. O desenvolvimento no Brasil dessas indústrias, ao longo de quase 100 anos, que a maioria delas está aqui, se dá principalmente pela capacidade de conexão que elas têm no mercado global e na realidade global. Então, o desenvolvimento para nós ele não está atrelado necessariamente a uma política pública de proteção, mas sim de expansão e de exposição e conexão com os fornecedores lá fora, a capacidade científica lá fora, a capacidade do comprador, onde quer que ele esteja. Então, a conexão para nós faz um sentido muito grande em favor do desenvolvimento. Eu acho que está muito ligado com o que os senhores disseram aí. A outra coisa importante que eu achei, gostaria de compartilhar com vocês, sobre as PPPs. A política de PPPs, ela induz a transferência de tecnologia para laboratórios do Estado. Isso, aí fica uma pergunta, não seria fechar demais? Por quanto tempo esses custos que nós estamos conseguindo reduzir hoje, eles se manterão? Não estaríamos criando um gap tecnológico, a exemplo do Japão? Ficamos 10 anos com um gap tecnológico no Japão na área da saúde, por conta justamente de uma política voltada à contenção de custos. E também a questão da competitividade. Uma experiência que nós temos é a seguinte: muitas dessas organizações que estão no Brasil, elas já vivenciam essa questão da internalização de tecnologia, do investimento no país, no crescimento, e muitas delas com centros de desenvolvimento, pesquisas e desenvolvimento já instalados no país. Muitas dessas empresas hoje correm risco e estão perdendo a sua competitividade a partir do momento que o produto está no container fora da portaria. Ela tem uma competitividade operacional fantástica, uma eficiência operacional fantástica, competitiva mundialmente, mas no momento que ela é colocada no container para ir para o porto, ela perde essa competitividade. Então as empresas perdem toda a sua energia, a sua capacidade de competitividade, ao invés de ter tempo e energia focada na inovação e no cliente, ela está tentando se defender dos riscos e das ameaças do custo Brasil, que estão fora da portaria das suas fábricas. Eu aproveitei essa oportunidade porque acho que posso aprender muito com pesquisadores brasileiros. Por exemplo, hoje achei mais uma semelhança entre China e Brasil na política industrial na crise econômica mundial. Primeiro, tanto a China como o Brasil fornecer investimento. Aqui tem programa do Brasil maior, com grandes investimentos públicos. Na China, como você sabe, nesses últimos anos tem um grande investimento que tem 1.000 bilhões de dólares no investimento nas obras. Segundo, aqui, como pesquisador colegas falou muito sobre inovação. Também na China, o governo saiu uma política para estimular inovação. Por exemplo, o novo líder chinês, Xi Jinping, fez sua primeira viagem fora da capital,
Para onde? Para a cidade de Shenzhen. É uma cidade no sul da China, que é uma cidade mais famosa na ciência e tecnologia da China. E nessa cidade, ele visitou uma empresa pequena. Por quê? Mesmo é pequena agora, mas é muito famosa na China pela inovação. Então, tanto a China como o Brasil, eu acho que a política industrial tem muita semelhança. Mas na China, a realidade é assim. A política correta, elaborada pelos pesquisadores, formando uma política do governo, se torna rápido na prática das empresas. Por exemplo, agora, entre empresários chineses, tem um slogan. Significa, devemos depender de 市场 e não de 市长. 市场 e 市长 quase a mesma pronúncia. Mas qual é a diferença? 市场 significa mercado. 市长 significa prefeito. Significa, nós devemos procurar saída no mercado. Não sempre seguir o prefeito reclamando, pedindo política, pedindo subsídio. Essa é a atividade atual dos empresários chineses. Minha pergunta é assim: aqui no Brasil, essa política correta já tornou, na prática, consciente dos empresários brasileiros? É isso assim. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Eu acho que existe uma grande diferença da política chinesa, que o senhor não mencionou, é que existe intencionalmente, né, a ideia de que as empresas chinesas devem ser competitivas fora. A China é hoje uma plataforma de exportação. Isso está... eu não conheço em detalhes a política chinesa, mas está claro que o drive exportação é uma prioridade da política industrial chinesa, enquanto que eu acho que a missão que a gente deveria abraçar, em termos da elaboração, da promoção de política industrial, é introduzir um pouco mais de exportação como drive da nossa política. Eu, por exemplo, acredito que a política de conteúdo local, por exemplo, poderia, não é que deveria acabar a política de conteúdo local, mas ela poderia abraçar esse drive e dar incentivos para a exportação, né? Por exemplo, uma medida concreta, hoje uma empresa brasileira, uma empresa do setor de petróleo, tem que cumprir metas de compras no Brasil, para os seus investimentos no Brasil. Mas essas mesmas empresas investem lá fora. A empresa brasileira, Petrobras, por exemplo, investe em Angola, investe na África, investe... Por que não permitir que a Petrobras diminua da sua meta de conteúdo local aqui no Brasil, se ela importar do Brasil estando lá fora, né? Isso seria um incentivo para que as empresas, você cumpriria mesmo o conteúdo local e, ao mesmo tempo, você está sendo que uma parte desse conteúdo local não seria vendido aqui, seria vendido lá fora. Isso é um incentivo para as empresas também se orientarem para a exportação, né? Eu acredito que, e aí respondendo à pergunta do professor, eu acredito que ainda não há essa consciência de boa parte dos empresários nacionais, no sentido de que eles devem buscar competitividade externa. Não há por uma razão, não é por uma questão cultural apenas, porque simplesmente eles são muito mais competitivos no Brasil do que lá fora. Vender no Brasil é muito mais fácil, porque você tem muito menos competição,
Então, essa proteção faz parte da sobrevivência dos empresários, dado o ambiente de negócio ruim que existe no Brasil. Os custos aqui são mais elevados, eu tenho que, pelo menos, lutar para sobreviver no Brasil. Quem dirá disputar com os empresários chineses pelo mercado americano ou europeu. Então, eu acho que esse passo adicional que a gente precisa pensar de como introduzir no conjunto das políticas industriais, no setor de petróleo, no setor farmacêutico, no conjunto, esse drive para exportação, olhar para fora, porque somente com esse drive para fora que a gente pode buscar competitividade. A gente nunca vai conseguir competitividade olhando para dentro, porque não faz parte, inclusive, da nossa tradição. E, para finalizar, existe sim uma diferença cultural, evidente, né? São países tão distantes e o empresário brasileiro gosta muito do prefeito, né? Esse debate, e eu queria dizer que no Brasil, na verdade, a minha percepção é que a gente vive um paradoxo. É o paradoxo do conteúdo local, que teria como objetivo, digamos, um adensamento e criar cadeias produtivas no Brasil, e inclusive se fala em inovação, mas na verdade ele está funcionando simplesmente como uma barreira comercial e protecionismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no conteúdo local, e aí voltando à questão do empresário chinês, o empresário nacional de válvula, por exemplo, ele vem para a indústria do petróleo e fala: eu quero vender esta válvula para você. Ele não pergunta: que válvula que você precisa para eu fabricar que atenda a sua necessidade. Então, hoje o conteúdo local funciona assim: eu quero uma proteção para vender a válvula que eu tenho hoje. Não é querer saber que válvula que eu vou desenvolver para atender a nossa necessidade futura. Então, eu acho que enquanto a gente não resolve esse paradoxo, a gente vai continuar vivendo um mundo que, na verdade, a gente fala da política, daquilo que ela deveria fazer, mas ela atua completamente ao contrário. Quer dizer, se fala em conteúdo local para criar competitividade e inovação, mas, na verdade, ela acaba atuando somente como um protecionismo de curto prazo. E eu queria só fazer um segundo comentário, que é essa discussão, quer dizer, talvez a gente não fale muito em políticas horizontais e verticais, mas eu acho que enquanto a gente não tiver foco, que é o que deveria ser uma política vertical, e eu chamo a política do microscópio, se eu não entender verdadeiramente que problema que eu quero resolver, de que segmento, e tentar tratar todos os segmentos absolutamente iguais, a gente não está resolvendo o problema do empresariado nacional. Enquanto a gente não entender verdadeiramente que problema que a gente quer solucionar. E achar que a gente cria medidas que são igualmente aplicadas para todos os segmentos, achando que se resolveu o problema de competitividade do país. Eu acredito, e o IBP acredita, que a solução para o país é buscar competitividade para os segmentos nacionais. Todos nós chegamos no Brasil depois de 1500. Antes de 1500 tinha algumas pessoas aqui, não muitas. E aí quem chegou há 100 anos e se instalou e virou, fez coisas aqui, como o colega falou, não é considerado local, é considerado internacional. Quem criou alguma coisa aqui há 30 anos, mas que também essa pessoa que criou aqui, ela veio importada de algum outro lugar, porque eu sou importada da Ásia, tem gente que é importada da Europa, não é? Então, todos os que criaram a indústria local há 30 anos, ou há 50, ou há 10 anos, para virar local, são importados de fora também. Então, eu estou achando que os conceitos não estão muito claros sobre o que é local, o que é internacional. E que talvez o que a gente deva dar realmente prioridade é o desenvolvimento do parque tecnológico brasileiro, englobando todos aqueles que querem investir aqui. E que todos que queiram trazer essas contribuições possam ter também acesso às iniciativas, etc., às parcerias público-privadas. Então, eu acho que nós estamos com um problema, assim, verdadeiramente ético. A gente teria que pegar as ocas, não é? Assim, essas talvez pudessem pleitear realmente a sua nacionalidade. Então, mas, tirando essa questão, acho que vale a pena realmente revisitar um pouquinho os nossos conceitos.
A outra é que eu fiquei pensando antes de vir, o que petróleo e gás tinha a ver com saúde, eu já entendi. Né? Acho que tem muito, né? Já que petróleo também é um bem da natureza e a gente precisa entender que nós somos usuários, né, do sistema. Acho que em saúde nós somos... É impressionante como o corpo funciona, como que no fundo, nós estamos aqui e não estamos sendo mortos pelas bactérias, temos sistema imune. Então, essa coisa orgânica, interativa, de comunicação entre o nosso cérebro e o nosso intestino, né, visando o rim, o fígado, quer seja. Quanto mais a gente conseguir construir algo sistêmico, acho que mais a gente vai conseguir evoluir de uma forma verdadeiramente bonita e construtiva. Né? Muito obrigada. A indústria nacional, quem está produzindo nacionalmente, está com dificuldade está começando a inserir nesse setor de produção de biosimilares. Vai ser um passo muito grande para o setor se ele conseguir fazer isso, ou conseguir fazer essa passagem. Apesar de ser um terço das compras, esses medicamentos respondem por menos de 5% dos medicamentos comprados, porque eles são de alto custo. Então, foi dito aqui que não faltavam instrumentos. Realmente, tem instrumentos de financiamento, tem vários instrumentos, mas a gente está num contexto novo. Então, talvez agora seja a hora desse setor dar esse passo. Há um contexto novo também na área de material médico e equipamento. Hoje a gente tem empresas, o setor ele é meio que dominado por empresas nacionais de médio porte. E também tem dificuldade de fazer essa inovação. Mas o que a gente está percebendo na questão de inovação é que a indústria nacional ela investe mais em inovação do que aqui dentro do que a multinacional. Esses maiores laboratórios, eles investem quase o dobro das nacionais, estão investindo quase o dobro. A gente está num contexto novo, então, talvez agora seja a hora de dar esse salto. Sobre a questão das PDPs, que elas são eminentemente públicas, quer dizer, são parcerias que são feitas para internalizar no final a tecnologia para o ente público, ele é um instrumento. Tem outros instrumentos. Instrumentos de encomendas tecnológicas, ele é voltado mais para o setor privado. Então, a PDP é um instrumento. A gente tem uma série de instrumentos, tem cerca de mais de 30 instrumentos para o setor. E, no fim, o que a gente tem visto, voltando à questão da margem de preferência, o que a gente tem visto no setor recentemente como a gente está comprando produto, biológico, vindo de fora, e quando a gente está negociando diretamente, quando se centralizou a compra, a gente está conseguindo realmente redução de preço desses produtos. E a economia é muito grande. Mas mesmo assim, ainda há margem para uma redução maior. O problema é também de competição. A gente não tem uma competição interna, não tem produtor interno, a gente acha que a gente não consegue explorar toda essa margem. E com a questão da margem de preferência, pelo fato de ela ser uma questão temporal, limitada, a gente acha que consegue estimular a indústria nacional. Se ela conseguir dar esse passo, a gente pode conseguir fazer economias ainda maiores no setor. Eu tenho estudado um pouco sobre a política industrial na China, e aí não tem uma diferença, tem várias diferenças. Por incrível que pareça, a China também usa o instrumento de conteúdo local para alguns setores. Mas sempre sujeito a... eu vou encadear o máximo que eu puder, o quanto der, desde que não prejudique a competitividade internacional do produto final que eu estou vendendo. Então, se eu estou vendendo um automóvel e tem conteúdo local, eu tenho uma política de conteúdo local em automóveis, até o ponto em que não prejudica a competitividade internacional da venda de automóveis chineses no mundo. Então, eu acho que, se eu tivesse que resumir tudo que eu falei aqui durante o debate, acho que a perspectiva é essa. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
Eu acho que tem espaço para algum tipo de política de conteúdo local, inclusive com melhoras em termos do funcionamento, eu acho que tem. Mas não pode ser uma coisa, não pode ser a regra. A política de conteúdo local, qualquer tipo de política seletiva, eu chamei aqui de seletiva, vertical, tem que ser a exceção, não a regra. Então, aquele setor eu escolhi para fomentar, vou fazer coisa para ele, mas a regra deve ser uma coisa mais horizontal. Então, acho que se a gente puder tirar uma lição daqui e da China, é esse pragmatismo. Eu vou fazer política de conteúdo local sim, quero encadear, mas desde que isso não prejudique a minha competitividade internacional. Se for, a China é um pouco a Coreia e a China 30 anos atrás, e o Japão a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. A Coreia também é pragmática. Eu quero vender navio no mercado internacional. Vou encadear? Vou. Até o ponto que não me atrapalhe vender navio no mercado internacional. Então, acho que a lição que a gente deveria tirar das experiências de outros países, inclusive da China, acho que é essa. Excelente. Bom, muito obrigado. Acho que a gente encerra aqui o segundo painel. O embaixador Cássio Neves vai fazer um encerramento final aqui. Eu vou poder ficar aqui mais um pouco só para encerramento.